Boa noite. Eu queria falar sobre um acontecimento que aconteceu há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu, eu estava sonhando com a minha neta, que hoje ela tem 11 anos, e ela era bebê, e ela estava enferma no sonho, e eu via vários bichos no corpo dela. E eu orava e repreendia e orava ao Senhor e pedia a Deus para que, em nome de Jesus Cristo, que ela fosse curada. Nisso eu acordei e eu sentei na cama. E quando eu sentei, eu fui levada para um lugar alto. E nesse lugar alto, eu via a terra. E eu via pessoas subindo como um raio, um relâmpago, uma coisa muito forte. E era como se fossem estrelas subindo para o céu. E era noite. E quando as pessoas subiam como estrelas, o céu brilhava como uma luz forte. E muito lindo. E eu disse: a volta do Senhor Jesus. Jesus voltou e veio buscar a sua igreja. E ali eu fui levada para outro lugar mais alto. E nesse lugar mais alto, eu via a terra tendo terremoto, a terra abria no meio e as pessoas eram engolidas aquelas crateras. E as crateras abriam e vinham ondas gigantescas na terra, muito, muito gigante. E as pessoas gritavam de horror, jovens, velhos, crianças. Eu não sei, não dava para ver, mas eu ouvia o desespero das pessoas, o bramido do mar, as ondas. Era numa altura tão imensa que não dava para descrever a altura das ondas. E as pessoas gritavam de horror. E eu pude ver aquilo. E depois de muitos anos, eu me vi naquele mesmo lugar do meu sonho. É como se fosse uma visão, não dá para explicar para as pessoas. Eu acordei, né? Acordei dando glória a Deus, assustada, sem entender o que estava acontecendo. Mas eu quero dizer que Jesus voltará em breve. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que o amor está esfriando, as pessoas estão deixando de ajudar o próximo, estão olhando mais para si do que para o irmão do lado. A igreja somos nós, não é o templo. Que Deus possa restaurar as pessoas, para que as pessoas fiquem transformadas de dentro para fora. Não só de falar, mas de atos de amor ao próximo. E um certo dia eu estava questionando ao Senhor, perguntando para Ele por que meus filhos estavam afastados do caminho do Senhor. Eu questionei verdadeiramente. E eu tive um sonho. Na mesma noite, eu sonhei que eu via uma nuvem branca, mas tão branca no céu, uma incomparável. Nunca vi uma cor daquela tão branca na terra. Era tão puro e muito lindo. E eu via raios saindo dessa nuvem. Era uma nuvem imensa, muito grande. E a nuvem abria. E quando aquela nuvem abria, eu via Jesus sentado no trono de glória.
e eu via Jesus sentado no trono de glória. Era muito lindo. E ele estava com a coroa de ouro puro. Muito lindo aquela coroa. Muito lindo, muito. Não dava para ver o rosto, porque era muito brilho. Mas era Jesus. E eu via anjos, milhares de anjos. E eu comecei a subir. Na hora que eu disse, Jesus Cristo voltou. E eu comecei a subir. Quando eu comecei a subir, eu lembrei dos meus filhos. E quando eu lembrei, eu tentei olhar para trás. Para o lado, eu não conseguia virar o rosto. E eu ouvi a voz do Senhor. E ele disse assim: não olhe para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás, somente para mim. Foi assim que o Senhor falou. E eu pude entender que nós não devemos olhar erros de ninguém, em lugar nenhum. Não podemos julgar pessoas pelos seus atos, porque cada um vai prestar contas ao Senhor. Seja ela qual for, todos nós vamos prestar contas ao Senhor no tribunal de Cristo. Todos. E todo joelho se dobrará, e toda língua, queira ou não, o homem confessará que só o Senhor é Deus. É verdade. Eu entendi que nós não devemos julgar e nem olhar para a direita, para a esquerda, nem para trás. Olhar para Cristo, para o alvo. Ele virá em breve. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Que o amor entre as pessoas se esfriou e as pessoas estão amantes de si mesmo. Então, para que Deus venha tocar no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus nos acolha, nos ajude, porque Ele é o nosso Consolador, é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus venha tocar no seu coração, para que a gente venha sempre adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém?